Hello, students! Olá, galerinha do oitavo ano. Oitavo ano quase nono, né? Porque a gente já tá chegando no finalzinho do nosso ano escolar. Hoje a gente tá iniciando a Unit 6, que é a última unidade do nosso livro, tá? Do nosso material. A gente hoje tá na página 127 e a nossa Unit 6, ela vem com o título Are you a bookworm? E aí, você é vamos dizer, maníaco em livro? Gosta do livro, do cheirinho do livro, de leitura? Ou é aquele que só lê quando é obrigado? Mas pelo menos sabe fazer a leitura, né? Então, nessa unidade 6, a gente traz aqui nessa página 127 o que a gente vai ver durante o decorrer desse capítulo, tá? A gente vai aprender algumas características do gênero narrativo, ler trechos de um romance clássico da literatura de língua inglesa, ouvir trechos de um audiolivro e refletir sobre uma mídia e suas características, descrever qualidades pessoais e lugares utilizando objetivos, respeitando a ordem em que devem ser apresentados na frase. Aprender a usar os quantificadores much, many e a lot. Expressar frequência em eventos passados. Engajar-se em discussões colaborativas e em clube literário. E planejar e produzir um parágrafo descritivo de seu jardim secreto dos sonhos. Ok? Então, tudo isso a gente vai ver no decorrer desse capítulo 6, ok? Página 128. Essa página 128 é aquela parte do nosso livro que eu sempre peço para vocês deixarem o livro aberto. Se vocês puderem, bota o livro aberto na página 128, 129, porque na página 129 só tem imagens, porém essas imagens ajudam para que a gente consiga entender melhor o título do texto e entender melhor sobre o contexto dessa unidade, tá? Na página 128, eu tenho aqui 8 perguntas, todas em português, que vocês responderão no caderno em português. Por quê? Qual é o intuito dessas perguntas? É ambientar vocês com o tema do capítulo e tentar fazer vocês refletirem sobre o que a gente vai discutir nas páginas à frente. Observe as fotos ao lado. O que elas têm em comum? É a primeira pergunta. Letra B. Dos lugares apresentados nas fotos, quais deles você acha mais interessante para se ler? Você tem o costume de ler em quais lugares? Na letra C. Por que você acha que a fachada da Biblioteca Pública de Kansas, nos Estados Unidos, está coberta com livros gigantes? Que mensagem a biblioteca quer comunicar? Você conhece os livros que aparecem na foto? Letra D. O que as pessoas estão lendo nas fotos? Como elas estão realizando essas leituras? Que aparelho eletrônico estão usando para ler? Você também faz uso dele para fazer suas leituras? Você frequenta alguma biblioteca em sua escola? Biblioteca? Sua escola possui uma biblioteca? Qual foi a última vez que esteve em uma biblioteca pública? Você se considera um leitor ávido, o que gosta de ler, o que não costuma ler e por que não? Qual é a sua obra literária preferida? Por que ela é especial para você? Então, são várias perguntas sobre o universo dos livros e sobre a vida de vocês, tá? Então, na primeira imagem eu tenho Students in a School Library. Eu tenho os estudantes na biblioteca da escola. Library on Beach, em Paraná, Brasil. Então, a livraria na praia, né, lá no Paraná. Depois, na 129, eu tenho People Reading the Subway, lendo dentro do metrô. Royal Portuguese Reading Room. Então, é tipo a biblioteca nacional, onde tem tudo. E aqui é a fachada, né, da livraria de Kansas. Kansas City Library Park and Garbage. Então, ele tem aqui vários nomes dos livros.
livros renomados, né? Essa é a verdade. Exercício da página 130 agora. Agora a gente vai começar o Reading 1, lá na página 130, onde a gente vai começar a fazer as atividades. Exercício 1. Look at the book covers and choose the characteristics of each book. Write in the answer in your notebook. Então, o que vocês vão fazer? O exercício 1. Vocês vão ter, tem 2 capas de livro, e vocês vão ter que relacionar as 8 frases que estão do lado, se eles se referem ao livro A ou ao livro B, só olhando pela capa, tá? O que você acha que é o A e o B? Exercício 2. Look at the first book cover in Activity 1. Só o primeiro livro, primeira capa de livro da atividade 1. What do you think the book's about? How do you know? Write your ideas in your notebook. Use the prompt below. Então, no exercício 2, o que ele pede? Que vocês observem a primeira capa e complete as frases que estão no exercício 2 de acordo com o que vocês acham desse livro que está aí. São respostas pessoais, é o que cada um vai interpretar e entender da capa do livro. Exercício 3. Look at the text and page 131. Identify the features you can observe in the text and write them in your notebook. Então, o que ele pede? Que vocês observem o texto lá da página 131. Vou te mostrar esse texto aqui, ó. From England to England. E aí vocês vão ter que marcar aqui, dentro dessa caixa de texto, o que vocês acham, tá? Que tem nesse texto. Tem headline, tem chapter titles, tem paragraph, topic, debates, dialogues. Então, vocês vão marcar, dentre essas opções, o que vocês acham que vocês vão encontrar lá no texto, ok? Página 131 é o texto From England to England. É um texto que é um trecho, né, de um livro, é o capítulo 1 de um livro. Então, eu peço que vocês façam a leitura, marquem palavras que não conhecem, pesquisem se for necessário e assim sucessivamente. Página 132. Na página 132, o exercício 4, ele traz o seguinte: choose the best alternative to complete the statement. Write in your notebook. Então, eu tenho aqui 3 frases. E para cada frase eu tenho 2 opções de resposta, que vocês vão marcar qual seria a opção para completar a frase. Exercício 5. Read the text and indicate the statement are true, false or not mentioned. According to the text, write the answers in your notebook. Então, de todas essas frases, vocês vão marcar ao lado delas quais delas são verdadeiras, quais são falsas e quais não foram mencionadas no texto. 133. Exercício 6. Answer the questions about the text in your notebook. Então, todas essas perguntas foram feitas sobre o texto e aí ele pede que vocês respondam no caderno. 7. Number the events in order that happened in the history. Write the answer in your notebook. Então, ele diz que todas essas 8 frases trazem acontecimentos do texto, que estão no texto. E aí ele pede que vocês numerem de 1 a 8 qual é o primeiro, qual o segundo, qual o terceiro e assim sucessivamente. Então, tem que ver a ordem cronológica que os fatos foram acontecendo no texto e marcar aqui. Exercício 8. What can we infer from the text? Answer in your notebook. Então, vocês vão selecionar de todas essas opções, né? Quais dessas frases, tá? São verdadeiras de acordo com o texto. Quais delas tem lá no texto. Então, é mais do que uma opção, tá? Então, das 8, vocês vão marcar 5. Só 3 dessas frases são falsas. O restante vocês vão ter que marcar tudo. O exercício 9, ele pede o seguinte: in your opinion, what will happen next in the next story? Write questions about you would like to know
about continued the history. Então ele pede que vocês criem questões sobre o que vocês acreditam que aconteceria depois naquela história que a gente leu lá na página 131, tá? O que poderia acontecer? Qual com o personagem A, B ou C? Na página 134, nós vamos dar início à parte de gramática, né? Que vai falar sobre adjetivos, descrevendo os adjetivos, tá? Então eu tenho aqui, ó, Words in Action. Você leu o trecho do romance The Secret Garden em uma versão simplificada. Nele, alguns lugares e personagens foram descritos em detalhes. Agora você vai estudar alguns adjetivos que descrevem personalidade, caráter e lugar. Adjectives describing personal, character e personal traits. Go back the passage Dewey from the Secret Garden in your notebook. Make a list the adjectives you find in the text to describe the personality of the following characters. Então ele traz dois personagens do texto, a Mary Lennox e Mary's father, e ele pede que vocês tragam quais adjetivos que foram usados para descrever a personalidade da Mary e do father. Número 2. Use the adjectives in activity 1 to complete the sentence below. Write the answer in your notebook. Então, eu vou usar os adjetivos que eu selecionei no exercício 1 para completar as frases. Então, é só trocar o cadeado por um adjetivo que transforme a frase em verdadeira. Exercício 3. Now, use the answer in activity 1 to find the opposites, the adjectives listed below. Write them in your notebook. Então, eu vou marcar quais são os adjetivos que são opostos. Vou escrever aqui do lado. Exercício 4. Match the common personal qualities to their opposites. Use the tracer to help you. Write the answer in your notebook. Então, no exercício 4, ele tem aí duas listas, né, de adjetivos. E o que a gente vai ter que fazer com esses adjetivos? Buscar informações sobre esses adjetivos que estão aí. E aí vocês podem também relacionar os adjetivos opostos de uma lista com o da outra, ok? Página 135. Na página 135, a gente vai precisar usar o áudio, tá? Do livro, que é o CD, é o track 26. Now, listen and check your answer. Depois que você já marcou tudo lá no exercício anterior, você pode ouvir e ver se você marcou corretamente. Exercício 6. Identify which adjective from activity 5 describe positive, negative or neutral personality qualities. Então, vocês vão marcar quais os adjetivos que são positivos, negativos ou neutros. Número 7. What adjectives could you use to describe Mr. Craven and Mr. Medlock? Use the information given in the text. Então, vocês vão marcar qual das três opções da número 7. Ou melhor, cada uma das frases, ela traz, né, um personagem, e aí vocês vão escrever quais os adjetivos usados, tá? Para poder descrever cada uma dessas pessoas. Exercício 8 é um exercício de resposta pessoal. What personal qualities do you think are important? The people listed below. Share your answer with a classmate. Então, vocês vão escrever sobre essas pessoas, tá? Que é do convívio social de vocês, vamos dizer assim. Então, vocês vão dar um adjetivo de personalidade para cada um deles. A mother, a father, a close friend, a boyfriend or girlfriend, e aí sucessivamente.
Exercício, agora no finalzinho da página 135, a gente entra no assunto dos adjetivos. Adjectives describing places, tá? Agora a gente viu na parte anterior os adjetivos que descrevem personalidade e agora a gente vai ver os adjetivos que descrevem lugares. What words are used to describe Mr. Waite Manor in the Sacred Garden except the Diggory Read section? Write in your notebook. Então, vocês vão escrever quais são, né, os adjetivos que descreveram o lugar da cena, né, que vocês leram sobre o diário secreto. O diário mole, o jardim secreto. Exercício 2. Sort your answer in activity 1 by the categories and your notebook. Quais as categorias, de acordo com a sua opinião? Quais deles é de tamanho, de idade, de cor? Quais desses adjetivos são? Então, eles estão aqui e aí vocês vão dividir eles nas descrições corretas. Exercício 3. In your notebook, página 136. Desculpa, eu nem terminei de explicar. A página 136 é a última que a gente vai fazer hoje, tá? In your notebook, match the adjectives categories from the activity 2 to some more example. Então, eu vou relacionar os adjetivos do número 2 com o do número 3. Então, a letra A do número 2, ele vai ser com a I do número... A do 3 com a I do 2, a B com a B, a C com a J, e assim sucessivamente. Vocês vão relacionar esses adjetivos do 3 com os que estão lá no 2. Exercício 4 e último. Choose and write the best option to complete the sentence in your notebook. Então, eu tenho aqui 4 frases e eu preciso completar com um desses adjetivos que estão selecionados aqui. Então, cada opção tem cada frase tem 3 opções de resposta para vocês marcarem apenas uma, ok? Beijos e até a próxima.